A questão de uns 40 minutos foi com esses alunos que eu estive na sala 15 aqui do Senado, falando um pouco da estrutura do Senado, da conjuntura. E eu dizia para eles e contei para eles o segredo do sucesso. E para eles verem que eu vou repetir aqui em público para todo o Brasil. Estudar, ser honesto e trabalhar. O resto, a energia do universo conspira favorável, na certeza que eles serão vitoriosos. Tenham foco naquilo que querem, que com certeza vocês no futuro poderão estar aqui nesse plenário, sendo senador da República, como um jovem, pelo menos, me procurou e disse que queria caminhar pela via política. Isso é bom. Não acredito naqueles que dizem que toda a política e todo político não presta, é ladrão e é corrupto. Em todas as áreas, infelizmente, tem isso. Mas vocês, com certeza, virão para renovar e melhorar a política brasileira. Aceite uma salva de palmas desse senador pela caminhada de vocês. Mas, senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer que hoje pela manhã, na CDH, onde tivemos uma audiência pública para debater a questão do estupro no Brasil e no mundo. Mas antes mesmo desse debate, que foi muito positivo, com a presença de estudiosos, de sociólogos, de líderes de todo o setor e da sociedade, eu quero, nesse momento, ler a nota que lá aprovamos pelo massacre terrorista homofóbico LGBT de Orlando. Nota pública da CDH sobre o massacre terrorista e homofóbico LGBT de Orlando, Estados Unidos da América. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal repudia veementemente o assassinato terrorista e homofóbico LGBT de 50 pessoas ocorrido na madrugada de domingo, dia 12, em Orlando, Flórida, Estados Unidos da América. O local era frequentado pela comunidade LGBT. Inadmissível calar-se frente a tal barbárie. O grau de intolerância, ódio, discriminação, homofobia, racismo que vivenciamos todos os dias mostra que estamos muito distante da tão sonhada convivência pacífica e harmoniosa no planeta Terra. Choramos a perda de filhos na guerra, mas choramos nesse dia a perda de filhos covardemente assassinados. Sepultamos jovens que buscavam ali o quê? Dançar, cantar, felicidade, namorar. O Brasil não é diferente. Aqui as perseguições também acontecem contra a comunidade gay, contra mulheres, jovens, sejam negros, sejam brancos, a maioria negros, idosos, religiosos, pobres, brancos e negros e tantos outros que são discriminados. A sociedade atual é responsável, sim, por esta situação. Todos nós somos responsáveis. É preciso refletir, ou seremos chamados a responder por nossa omissão no futuro bem próximo. Assim, conclamamos a todos e aos poderes constituídos ao debate e à meditação. Que país queremos para o nosso povo? Lutar pelos direitos humanos requer consciência, certeza e coragem para podermos propor para as novas gerações o sentimento único que a humanidade necessita, o amor, sentimento celestial e universal que pode nos conduzir ao único caminho da paz entre os seres humanos. Senhor presidente, além da carta, eu quero, nesse tempo que disponho, rapidamente também falar que nós trabalhamos muito na articulação de uma série de frentes, como Frente em Defesa dos Trabalhadores,
frente em defesa da Previdência Social, frente em defesa dos trabalhadores rurais, frente em defesa das pessoas com deficiência, frente em defesa das mulheres contra a violência dos homens, frente no combate a todo tipo de discriminação, frente mista em defesa da juventude, frente mista em defesa da democracia, frente mista no combate ao trabalho escravo, frente parlamentar mista em defesa dos servidores públicos, frente mista em defesa dos idosos aposentados e pensionistas ou não, frente mista em defesa do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente, frente mista em defesa do emprego e da distribuição de renda, frente mista em defesa da educação e do ensino técnico. Reunindo representantes, senhor presidente, de todas essas frentes, resolvemos, para ter um nome único, que essa reunião de 14 frentes que estão mobilizando eventos em todo o país, que essas frentes se chamarão Frente Ampla Brasil, suprapartidária, intersindical, associações e movimentos sociais. A Frente Ampla Brasil visa aglutinar todos aqueles que defendem a democracia. É um movimento suprapartidário, intersindical e tem compromisso com o povo brasileiro. A atuação é articulada com os movimentos sociais, com todos os setores que são discriminados, sejam brancos, negros, índios, ciganos, mulheres, LGBT, jovens, idosos, assalariados do campo e da cidade, aposentados, pensionistas, imigrantes, pobres, sem teto, sem terra, interreligioso e outros setores vulneráveis. Esse movimento articula-se também, senhor presidente, com a classe média, intelectuais, artistas e com empreendedores que tenham responsabilidade social. A visão que temos é de que, individualmente, não iremos a lugar nenhum, mas se articulados em uma Frente Ampla Brasil, composta aqui por 14 frentes, poderemos juntos mudar o curso da história. Para isso, é fundamental pensarmos sempre no day after, o dia depois, ou seja, na formação de novos quadros políticos. Esse conceito, que ora leio aqui, de frente ampla, não é definitivo, até porque se fosse definitivo, não seria chamada Frente Ampla Brasil. Esta organização, senhor presidente, que simbolicamente eu chamo de Frente Ampla, já realizou os seguintes eventos. Lançamos a Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos da classe trabalhadora, no dia 18/5. Lançamos a Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência. Tivemos recentemente, no Rio de Janeiro, no dia 3/6, num grande debate na Fiocruz. Tivemos lá debatendo todos esses temas. Tivemos também, dia 10/6, a participação solene na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde festejamos lá uma Assembleia lotada, com centrais, federações, confederações, 75 anos de fundação do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Participamos do Congresso Mundial dos Aposentados, realizado no dia 10/6, aí pela parte da tarde, em Minas Gerais. Isso foi sexta-feira de manhã, São Paulo, pela tarde estávamos em Minas. Já no outro dia, no sábado, participamos no 15º Encontro Nacional da Anfip, realizado em Goiás. Próximos eventos, senhor presidente, da Frente Ampla Brasil. Audiência pública já confirmada em 3 estados, para debater direito dos trabalhadores, previdência social, combate ao trabalho escravo, terceirização, negociado e o legislado, o PLP 257, que arrebenta os servidores públicos, somos contra, combate à violência contra as mulheres, combate a todo tipo de preconceito e defesa da democracia. Dia 16 de junho, nesta quinta-feira, Curitiba, Paraná, na Assembleia Legislativa, a partir das 14 horas. Sexta-feira, dia 17 de junho, Florianópolis, Santa Catarina, também na Assembleia Legislativa, no mesmo horário. 20 de junho, segunda-feira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Centro de Eventos da Casa do Gaúcho. Dia 23/6, quinta-feira, estaremos na Frente Parlamentar
Em Minas Gerais, também na Assembleia Legislativa, dia 6/6, estaremos no auditório Petrônio Portela, num grande movimento em defesa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, desafios para a sua concretização. Queremos também, senhor presidente, dizer que nessa mesma linha estaremos 7/7 em Recife, Pernambuco, 8/7, Maceió, Alagoas, 11/7, Vitória, Espírito Santo, 22/7, São Paulo, 5/8, Belém do Pará, 19/8, Palmas, Tocantins, 29/8, Goiânia, Goiás, 2/9, voltamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, 5/9, audiência pública para debater, baseada nessa frente, a violência nos campos universitários, 7/10, Rio de Janeiro, 28/10, Salvador, Bahia, em seguida Cuiabá, Mato Grosso, São Luís, Maranhão, Natal, Rio Grande do Norte. Senhor presidente, quero ainda aproveitar esse momento para falar do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é 12 de junho, que faz parte também dessa luta de todos nós, que é no combate ao trabalho escravo. Ontem, 12 de junho, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Infelizmente, o envolvimento de criança em situação de trabalho ainda é uma chaga no Brasil e no mundo. Para nós, que estamos ligados aos direitos humanos, tratar desse assunto sempre é dolorido. Nos deixa tristes e indignados, mas temos que enfrentar e fazer o bom combate. São crianças e adolescentes que estão sendo degradados, que estão perdendo o seu direito de brincar, de estudar, que estão sendo explorados por adultos inescrupulosos e vendo seus sonhos de criança se desmanchar em meio à humilhação e ao desamor. Senhor presidente, cerca de 160 milhões de crianças em todo o mundo ainda estão envolvidos em alguma forma de trabalho infantil, que eu chamo de trabalho escravo. Esses números são do Centro de Estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos, e foram pesquisados e apontando esse quadro em 190 países. No Brasil, ainda existe 3,5 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, repito, trabalho escravo, ou análogo ao trabalho escravo. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD 2013. No Brasil, tem havido avanços, com queda de 15% no número de crianças de 5 a 13 anos em trabalho precoce, mas assim mesmo avaliamos que a situação é muito grave. Ao todo, são 486 mil crianças nessa faixa etária em 2013, a menor taxa da história do país. Desses, 63,8% trabalham no campo, atividade agrícola. O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que, veja bem, é o mesmo dia do Dia do Namorado, foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho em 2002. Se nós queremos adultos que namorem, que amem, que respeitem, seja homem, seja mulher, nós temos que enfrentar esse bom combate já no período em que eles são crianças e que estão submetidos ao trabalho escravo, e isso pode levar a eles a uma situação, eu diria, não positiva, como gostaríamos, para o seu futuro. Por isso, é importante mobilizar a comunidade internacional para a solução desta questão. No Brasil, a data foi criada pela Lei 11.542 de 2007. O país está inserido no compromisso mundial de irradiar as piores formas de trabalho infantil e de todas as formas até 2020. Ratificamos diversos instrumentos internacionais, porém é preciso ir além para que a aplicação desse instrumento seja efetiva. Precisamos retomar a legislação, realizar campanhas de sensibilização para esta questão e conceder visto humanitário ao status de refugiado para crianças traficadas, para que elas possam exercer sua cidadania aqui no nosso país e em outros países. São medidas importantes e urgentes
terão um reflexo direto na redução do trabalho infantil e apontarão para aqueles que vão ser os adultos do amanhã. Por fim, senhor presidente, eu quero destacar ainda que o plenário do Supremo Tribunal, em sessão da última quinta-feira, dia 9, decidiu que as escolas particulares devem cumprir a obrigação que consta no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tive a alegria de apresentar e aprovado nas duas casas por unanimidade aqui no Senado, pelos senhores senadores e senadoras. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional as normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei número 13.146, que estabelecem a obrigatoriedade das escolas privadas promoverem a inserção de pessoas com deficiência no ensino regular e prover as medidas de adaptação que são necessárias, sem que o ônus financeiro seja repassado às mensalidades ou anuidades e matrículas. A decisão majoritária foi tomada no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, número 5.357, e seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ao votar pela improcedência da ação, o relator salientou que o Estatuto reflete o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares devem pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades do direito fundamental à educação. Conforme o relator, diz ele, o ensino privado não deve privar os estudantes com e sem deficiência da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, transmudando-se em verdadeiro local de exclusão ao arrepio da ordem constitucional vigente. A ação direta de inconstitucionalidade, número 5357, foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem, para questionar se é constitucional ou não o parágrafo do artigo 28 do caput do artigo 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Destaco ainda que o ministro Fachin, em seu voto, disse que o ensino inclusivo é política pública estável, desenhada, amadurecida e depurada ao longo do tempo e que a inclusão foi incorporada à Constituição da República como regra, até porque nós temos também uma convenção internacional que vai no mesmo sentido. Ressaltou ele aqui que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que aprovamos aqui nessa casa, sob a relatoria do senador Flávio Arnes, que tem entre seus pressupostos promover, proteger e assegurar o exercício pleno dos direitos humanos e liberdades fundamentais por todos e por todas as pessoas com deficiência. Foi ratificado pelo Congresso Nacional, o que lhe confere status de emenda constitucional. Abre aspas. Ao transpor a norma para o ordenamento jurídico, o Brasil atendeu ao compromisso constitucional e internacional de proteção e ampliação progressiva dos direitos fundamentais e humanos das pessoas com deficiência. Fechar aspas. Para ele, para o ministro Fachin, embora o Serviço Público da Educação seja livre à iniciativa privada, independentemente de concessão ou permissão, isso não significa que os agentes econômicos que o prestam possam atuar ilimitadamente ou sem a responsabilidade social. Fachin lembrou que, além da autorização e avaliação da qualidade pelo poder público, é necessário o cumprimento das normas gerais da educação nacional e não apenas o constante da Lei de Diretrizes de Base da Educação, LDB, como alega o Confenem. Ainda no seu voto, o ministro ressaltou que as escolas não podem se negar a cumprir as determinações legais sobre o ensino, nem entenderem que suas obrigações legais limitam-se à geração de emprego ou atendimento à legislação trabalhista ou tributária. Também considera incabível que seja alegado que o cumprimento das normas de inclusão pode acarretar em eventual sofrimento, conforme eles dizem, psíquico,
dos educadores e usuários que não possuem qualquer necessidade especial. Em suma, diz ele, a escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir e conviver com todos. Fachin argumentou não ser possível os estabelecimentos de ensino privados se dizerem surpreendidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois a lei só entrou em vigor 180 dias depois de promulgada. Por fim, senhor presidente, afirmou ele ainda que não é possível ceder a argumentos fatalistas que permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por supostos argumentos econômicos que estaria apenas no campo retórico e contra o social. Lembro também, senhor presidente, que no dia 6 de julho, a Comissão dos Direitos Humanos realizará seminário do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para celebrar o aniversário de 1 ano da sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O evento será no dia 6 de julho, quarta-feira, às 8h30 até às 14h, no auditório Petrônio Portela do Senado. Inscrições gratuitas, estamos até o momento com mais de 300 inscritos, todos eles interessados no tema. O seminário tem o objetivo de debater o papel do Estado e da sociedade na aplicação do Estatuto. Nesse sentido, senhor presidente, é necessário pensar, em 1 minuto eu termino, as ações de um modo transversal, incluindo todos os poderes constituídos e todas as esferas de governo, União, Estados, município e o DF. É preciso entender que o engajamento da sociedade civil é imprescindível para que os avanços trazidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência a 45 milhões de brasileiros signifiquem uma transformação nos velhos conceitos que ainda persistem sobre a deficiência. Trazer o Estatuto para a realidade das pessoas com deficiência é o desafio que se apresenta. Era isso, senhor presidente. Agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência e considere na íntegra os meus pronunciamentos. Me permite. Com certeza, senador Cristóvão. Senador, seu discurso mereceria uma parte longuíssima, porque são muitos aspectos. Eu vou me ater a 2. Primeiro, esse último, do trabalho infantil. Realmente é lamentável que o Brasil, em pleno século XXI, ainda tenha esse problema. E não só trabalho infantil. Temos trabalho infantil degradante, em pedreiras, no sisal, a prostituição infantil. Carvoaria, na prostituição infantil, que muitos acham que devemos chamar de exploração sexual para não criar uma pecha sobre essas meninas, mas, no fundo, é uma prostituição e a culpa não é delas. É lamentável. Eu lembro que, numa das primeiras reuniões, eu, como ministro do presidente Lula, eu disse, presidente, crie eu me lembro que eu até usei a expressão russa, czar, um chefe para erradicar o trabalho infantil. Um chefe que coordene justiça, educação, Polícia Federal, para que a gente diga, em tantos anos não haverá mais esse problema. Lamentavelmente, tantos anos passaram e o problema continua. Mas, felizmente, continuamos vendo pessoas como o senhor e entidades várias comprometidas, lutando para que a gente consiga terminar essa praga, essa vergonha, que é, eu diria, não tão grave do ponto de vista da dimensão, mas sim tão grave do ponto de vista da vergonha quanto a escravidão. Trabalho infantil é trabalho escravo. Óbvio que a gente tem que diferenciar o trabalho infantil do menino ou a menina ajudando a mãe em casa, nos trabalhos domésticos, ou mesmo numa pequena loja que o pai tenha, numa pequena oficina, desde que isso seja compatibilizado com a escola. Mas eu quero falar mais do início do seu discurso, quando o senhor trouxe aqui essa tragédia dupla ou tripla que nós vimos nos Estados Unidos. Por que dupla ou tripla? Primeiro, pela tragédia em si da morte de 50 pessoas e creio que outro tanto feridas. Ou seja, tocando dezenas de famílias, provavelmente mais de uma centena com as famílias interligadas. Jovens mortos, como há pouco tempo na França também. Essa é a primeira tragédia
A segunda é a tragédia de que isso foi feito, se supõe, por terroristas fanáticos trabalhando para esse tal de Exército Islâmico, que os países ocidentais, por erros de política externa, terminaram provocando a existência deles. Ao criar raiva nesses países islâmicos, ao intervir nos países islâmicos em relação aos governos que ali existiam e que davam uma certa estabilidade, terminaram criando Al-Qaeda, Exército Islâmico e outros grupos que não têm o menor respeito pela vida humana e que terminam provocando terrorismo no mundo inteiro. E terceiro, porque foi fruto também, não só do sectarismo religioso, mas também do preconceito e da intolerância com as orientações sexuais. É triste que, em pleno século XXI, nós vejamos uma intolerância desse tipo chegar ao ponto de assassinar dezenas de jovens. Mas isso merece uma reflexão. A reflexão de que, quando armas e intolerância se juntam, nós temos que estar preparados para o pior. A intolerância ela é nociva, negativa, mesmo por pessoas desarmadas, mas não cria tantos estragos. As armas, eu pessoalmente acho que elas criam estragos sempre, mas é menor o estrago quando o proprietário dessas armas não é um fanático intolerante contra qualquer grupo. Seja intolerante por um time de futebol. Imagine se os nossos torcedores fanáticos levassem armas de fogo. Um levou um fogo, não arma, e terminou assassinando um jovem na Bolívia. Pois bem, nós precisamos refletir sobre esses dois aspectos. Como barrar a intolerância e como barrar as armas. A intolerância, a meu ver, só pode ser, senador presidente, corrigida por dois movimentos, dois gestos. E eu peço esse pouco de tempo, aliás, tem muito tempo agora ali. Dois movimentos. Um é um movimento educacional para formar a cabeça. A intolerância tanto é formada por uma educação nefasta, que provoca fanáticos, como por libertários, respeitosos, tolerantes. É a educação que cria desde a infância pessoas que não são machistas, que não são de seitas, que não são fanáticos por siglas partidárias. É a escola. Agora, além da escola, nós precisamos ter também a repressão para esses fanáticos. É nesse sentido que nós aqui no Senado talvez tenhamos cometido um erro, senador, quando algum tempo atrás, e eu inclusive, ao votarmos sobre a homofobia, e o senhor participou do processo, não vou dizer que participou do erro que eu disse, ao discutirmos isso, e de fato preocupados como eu estava, de que amanhã um padre, um pastor, seja acusado ou preso por ter dito que é pecado, Estado, eu sempre digo, não se mete para dizer o que é pecado. Padre, pastor, não se mete para dizer o que é crime. Então, nós tínhamos aqui uma lei da homofobia que ia na direção de proibir que se tratasse como crime a prática da orientação sexual de uma pessoa. Mas, preocupados que isso poderia tirar a liberdade religiosa, terminamos votando para que esse projeto se juntasse ao projeto do Código Penal. E o resultado, e que era uma boa intenção nossa, fez com que o projeto da homofobia, em vez de ser melhorado, fosse arquivado, jogado fora. A homofobia é que provoca coisas desse tipo que aconteceu em Orlando, quando os homofóbicos começam a ter metralhadoras, fuzis de repetição, revólveres com muitas balas. Eu creio que a gente tem que trabalhar bem, tanto o problema da educação, que respeite, que promova o gosto pela diversidade de tudo. A diversidade ela é rica, ela é uma forma de enriquecer, e a diversidade de orientação sexual a gente tem que respeitar, a educação tem que promover isso, tomando os cuidados devidos com qual é a idade que a gente passa essas mensagens, estou de acordo, e, ao mesmo tempo, rigor
na luta contra a venda de armas para quem quer. A arma é para estar nas mãos de policiais e soldados. E soldados só quando eles estão lá na guerra, no campo de batalha. Nem aqui, no quartel só para treinar. Saiu do quartel, não precisa mais usar arma. E policial quando está a serviço. No clima de guerra civil que nós vemos hoje, um policial ele está sempre no campo de batalha. Sempre. Porque os bandidos perseguem os policiais, mesmo quando eles estão até em casa, como a gente já viu o caso de policiais assassinados na porta da casa, na frente de filhos. Então, nós temos que trazer de volta essa reflexão sobre o tratamento a ser dado aos homofóbicos para evitar intolerância. E aqui eu termino, de fato, como tratar isso e como provocar uma educação tolerante nas nossas crianças. É isso que eu tinha a dizer, provocado pelo seu discurso, que eu creio que foi muito oportuno nesse momento. Nós estamos de luto, juntos com o povo norte-americano e toda a humanidade, que assiste uma barbaridade, um gesto bárbaro, quando nós já podíamos estar numa sociedade muito melhor, civilizada, já dispomos de todos os recursos tecnológicos, morais, para ter uma sociedade tolerante e para ter uma sociedade pacífica. E, em vez disso, temos uma sociedade intolerante e em guerra uns com os outros. Muito bem, senador Cristóvão, eu só incorporo o seu pronunciamento ao meu discurso, com enorme satisfação, e nesses 9 segundos, exatamente eu era o relator daquele projeto. E na hora de votarmos, foi feito um recurso e ele foi para a CCJ. Obrigado.